Boa noite para quem está chegando. Falta um minutinho para iniciarmos nossa live. Vou aguardar a Mariana entrar. Sejam bem-vindos. Olá, Mercedes. Estou aguardando a Mariana chegar para a gente poder começar. Sejam bem-vindos todos. Hoje o tema vai ser deste livro aqui, Apegados. Vamos ver o que vocês vão achar. É um livro muito legal. Boa noite. É um livro que vai falar sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento, como você se conhece, como você conhece o outro, como você identifica os tipos de relacionamentos que você entra. Meu irmão entrou. Oi, Tony. Estamos aguardando nossa convidada. Boa noite. Ela já deve estar chegando aqui. Quem vai estar com a gente é a Mariana Balardim. Ela é uma psicóloga de Porto Alegre, uma terapeuta de casal, que eu conheci num dos cursos que eu estou fazendo, que é terapia focada na emoção. Mas ela é uma especialista em terapia do esquema, já atua há um bom tempo, então eu até falei para ela que eu vou pedir para ela apresentar um pouquinho para a gente, que é uma linha também que eu estou estudando e já estou aplicando nos meus atendimentos e que traz bastante resultados e que fala bastante da teoria do apego, que é o que este livro dos apegados está embasado. Então eu só vou esperar a Mariana chegar, que ela falou que já tá vindo, que já tá entrando, para que a gente possa começar essa live. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Ainda não chegou. Este livro, ele vai trazer, ele tem até um subtítulo que diz assim: um guia prático e agradável para estabelecer relacionamentos românticos recompensadores. Por quê? Porque ele vai apresentar um pouco sobre a teoria do apego, ele vai te ajudar, e tem até uns testes pequenos no livro, a você identificar qual é o seu estilo de apego. Primeiramente, identificando o que é um estilo de apego, o que é ser apegado, porque nós temos muito a percepção de que apego é um termo pejorativo, que quem é apegado é dependente, tem que desapegar, não pode ficar dependente de outra pessoa. E na realidade a proposta que esse livro traz e que essa teoria traz não é esse tipo de apego pejorativo, onde nós perdemos nossa essência em função do outro ou ficamos à mercê somente do outro. Mas ele traz a consciência de que o ser humano não é um ser sozinho, é uma pessoa. Todo ser humano precisa se relacionar com outro ser humano. Ele precisa ter uma base segura na vida dele para que ele possa voar, para que ele possa realmente seguir os projetos dele de forma segura e realmente com uma base que sustente o sonho dele. E não é dependência. É uma base de saber assim, eu sei com quem posso contar, com quem eu posso partilhar meus sonhos, com quem eu posso contar na minha jornada. Isso é muito importante para qualquer ser humano. Quem pode me apoiar e não me abandonar. Esta teoria do apego, ela foi criada por um psiquiatra chamado Bowlby. E esse psiquiatra, ele começou a estudar sobre as crianças, o relacionamento das crianças pequenas com as suas mães, seus pais, seus cuidadores. E ele fez um teste. Eu tô comentando um pouquinho com vocês antes da Mari chegar. Deixa eu até mandar uma mensagem aqui para ela. Cadê você? Pera aí, só um minutinho. Que eu acho que ela meio que se perdeu. Opa, deixa eu ver o que ela mandou aqui. Espera um pouquinho só, gente. Oi, querida, como é que a gente pode fazer? Me dá uma luz aí. Um beijo. Entra na live. Ela não tá sabendo entrar. Pera só um minutinho, gente. Entra na live. Vamos ver se ela já entrou aqui.
entra na live. Já estou te aguardando. Já estou te aguardando. Acho que a Mari Tu se quer falar aqui um perdeu. pouquinho antes ou tu quer já ir ali na live? Já deu horário. Ela tá se perdida. Já deu horário. Já estou iniciando. Já estou iniciando. Acho que ela se perdeu um pouco no horário aqui. Ela tá achando que a gente vai fazer um teste ainda. Mas deixa eu comentar com vocês. O Bowlby, ele fez um experimento com crianças pequenas e suas mães, aonde ele deixava a mãe interagindo com a criança num ambiente com brinquedos, tudo, e a mãe saía e deixava a criança sozinha dentro desse ambiente. Algumas crianças se debatiam, choravam, requisitavam a mãe. E quando a mãe voltava, elas ficavam chorando compulsivamente por um bom tempo até se acalmar. E depois ela se acalmava e ia de novo brincar. Então a gente percebeu, os estudos demonstraram que essa criança ela consegue ter um apego seguro, porque ela sabe que a mãe vai e volta. Outras crianças, a hora que a mãe saía e voltava, ela não conseguia se restabelecer no estado de humor dela. Ela chorava e ficava muito triste. E daí a mãe tentava agradar, ela voltava compulsivamente a chorar, ela levava muito tempo para se acalmar. E esse estilo de apego foi denominado como estilo de apego ansioso. Daí teve outra criança que a mãe saiu da sala de brinquedo e voltou, e a criança nem olhou para a mãe. Só que ao medir os batimentos cardíacos desta criança, via que ela estava tão ansiosa e tão descontrolada internamente como as demais crianças. Só que ela não demonstrava. Ela meio que ignorava, paralisava. Ah lá, ela chegou, a Mariana chegou, Balardinho chegou. Eu vou pedir para ela entrar agora. E esse estudo foi aprimorar aqui, ó, ver solicitação. Pera aí. Transmitir ao vivo com a Mariana aqui, ó. Entrar aqui, vamos ver se ela entrou. Enviei a solicitação. Eu também enviei uma solicitação, Mari. Vê se você recebe aí, dá ok, daí você já entra na sala. Entrou. Oi! Acho que você confundiu o horário, Mari. Ai, sim, passei um pouco do horário. Mil perdões, gente. Mil Não perdões. tem algum. Ela quer fazer um teste. Peraí, deixa eu responder ela aqui primeiro. O mais importante é que deu certo de você entrar. Então, assim, estou muito feliz com o teu aceite de você estar aqui. Eu só comecei a falar um pouquinho do livro, da proposta. Adorei. Para que a gente possa ter esse bate-papo aqui. E as pessoas que estão nos acompanhando, se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode ir fazendo enquanto a Mari estiver falando. E eu vou mediando aqui essa conversa. Então, para a gente começar isso, primeiramente, volto o meu agradecimento, Mari, que é uma honra ter você aqui. Uma pessoa, uma especialista em terapia do esquema, uma grande terapeuta de casal, que está aí, que a gente acabou se conhecendo na IFT. E eu ter o seu aceite. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, principalmente para os meus seguidores aqui que vão estar te vendo. Falasse um pouquinho de você. Então, boa noite para todo mundo. Tô vendo que tem algumas pessoas aqui que eu conheço. Obrigada. Vi ali a Ju, o Bruno. Não vi mais outras pessoas. Cheguei também depois deles, eu acho, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito, então, pelo teu convite. Né? A gente se conheceu, então, no curso de EFT. Eu sou psicóloga aqui em Porto Alegre, também terapeuta de casais e de adultos, né? E sou apaixonada pela terapia do esquema, pela EFT também agora, né? Que a gente está trilhando um caminho novo. E, né, eu acho que o que acaba casando com isso é a teoria do apego, né? Que é algo que também eu já vinha estudando há um tempo e que fez todo sentido na minha vida de a gente poder olhar os vínculos humanos de uma forma diferente, né? E ver o quanto é importante, o quanto a gente precisa do outro e que esse precisar do outro não tem nenhum problema, né? Pelo contrário, né? Que a gente fala muito, né, numa dependência eficaz, né? Que depender do outro com eficácia, com saúde, não é necessariamente um emaranhamento, uma falta de autocuidado. Então, acho que é bem bacana, assim, a gente ter essa conversa hoje para a gente poder também desconstruir algumas coisas, né? Sim. E como tem muitas pessoas que vão estar nos assistindo até depois, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho de uma forma para as pessoas que não têm esse conhecimento, tem muitas psis aqui que vai estar nos acompanhando, mas que não conhecem o que é a terapia do esquema.
o que, que vem a ser, que é uma linha que você atua, como poder dar de uma forma bem mais acessível para as pessoas entenderem o que, que é essa tal de terapia do esquema. Tem que esse esquema aí, né? Esquema aí. Vou tentar resumir um pouquinho, então, né? A terapia do esquema, ela é uma terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental, ela é considerada, né, uma terapia dentro da TCC, mas é uma terapia avançada, que é uma terapia integrativa, que inicialmente foi criada para pacientes com, eu não gosto desse termo, mas enfim, transtornos de personalidade, pacientes que não respondiam, né, a uma terapia mais breve, mais focal, né, e não por falta de condições cognitivas, enfim, porque precisavam de uma complexidade maior que a terapia tradicional não dava conta. Então, é uma terapia, assim, que bebe muito da teoria do apego, né, que vem muito dali, né, do vínculo terapêutico, da psicanálise, né, a teoria do apego né, vem também um pouco do berço da psicanálise, tem gestalt terapia, tem psicodrama, tem sistêmica, né, tem saberes diferentes e a própria TCC. Então, o que eu amo na terapia do esquema é que muito mais do que como antigamente na psicanálise, né? Bom, tu é assim porque a tua mãe é assado, ou porque tal coisa aconteceu na tua vida. Na terapia do esquema, a gente procura entender qual é a função desse comportamento, né? Sendo bom ou sendo ruim, qual é a função? Se ele tá ali, ele tem um motivo, né? Ele também tem uma sabedoria, também tem uma saúde. Então, isso que me encanta na terapia do esquema, que é entender quais são as necessidades de cada um, qual é o momento, né? O que fez a pessoa chegar até aqui do jeito que chegou. E também buscar, tanto pela relação terapêutica, como, né, por outras técnicas, vivências e caminhos, atender essas necessidades que não foram atendidas. Que todo mundo tem necessidades básicas, né? Sim, sim. Eu estou estudando a terapia do esquema agora, Mari. Mas eu tenho não sei se faz sentido que a terapia do esquema ela trata de uma forma estruturada e eu acho que um embasamento, o que está sendo muito banalizado por pessoas que nem são psicólogos, que têm trazido o termo da criança interior, da criança ferida. Eu não sei se muito na mídia, todo mundo fala dessa tal de criança, virou uma notícia. E eu tenho visto que a terapia do esquema consegue vir abarcar isso de forma estruturada para poder realmente trabalhar a história desse cliente que está conosco num processo de terapia. É isso mesmo, Mari? Isso. Na verdade, assim, a criança interior não é uma exclusividade da terapia do esquema. Obrigada por lembrar da criança interior, né? Porque na terapia do esquema, eu acho sensacional. Assim, eu sou uma das pessoas mais suspeitas para falar de terapia do esquema, então se eu estiver, né, muito... Ai, é que eu amo. Enfim, né? A gente pensa muito em terapia do esquema como a gente, né, numa personalidade com vários lados. Né? Não é uma personalidade dissociativa, né? Embora tenha também partido muito disso, sim, mas que a gente tem lados funcionais, disfuncionais, e entre eles tem a criança interior, que é aquela criança que a gente foi lá atrás, aquele adolescente que a gente foi lá atrás, e que ele aparece no nosso dia a dia, especialmente nos momentos de crise. Então, aquela história de que adulto faz birra não é mentira, é verdade, tá? Às vezes mais do que as crianças de 2 anos, né? Então, assim, claro que a terapia do esquema, ela vai olhar essa criança que existiu, que vai estar sempre dentro da gente, ou a criança criativa, feliz que a gente tem, entre outras crianças, né? E tem terapias, tanto holísticas como dentro da psicologia, que acabam também vendo essa criança, mas cada um com viés, né? E aí, se vão banalizar ou não, depende da fonte que estão bebendo, né? Você responde a tua pergunta? Sim, respondeu. Na verdade, eu queria só uma provocação, assim, para depois a gente aprofundar. Mas por um lado, né, só um adendo, né, que bom que se fala muito dessa criança interior, né, porque já é um bom caminho de a gente poder pensar, né, que tem, né, uma criança dentro da gente que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Sim. Né? E é a nossa essência, né? Bem isso, ela consegue dar este olhar de uma forma, eu tenho percebido isso, de uma forma estruturada e realmente que a gente possa trabalhar mesmo com o cliente. Mas falando do tema desta live, que é este livro, qual é a tua visão sobre esse livro, Mari? Eu acho maravilhoso esse livro, uma coisa assim deliciosa e fofa, assim, que eu acho que vale a pena tanto para psicólogos, pessoas interessadas em relações humanas, pacientes, indico para amigas, amigos, porque ele fala também das relações de uma forma que hoje a gente tem, né, algumas vertentes, digamos assim, que trazem muito sobre a independência emocional, né? Não precisar de ninguém, a gente se basta, vamos ser autossuficientes, mostra que tu tá por cima, essa coisa de carência tá por fora. E, na verdade, sim, nós somos seres carentes, né? Nós somos seres que precisam depender do outro. A questão é como que a gente vai depender.
E nós somos seres relacionais, então acho que é isso que o livro acaba abordando muito, né? Que a gente precisa do outro, né? Para ser um porto seguro e para a gente se regular também, para a gente poder criar, para a gente poder ter saúde, né? Não é só, né, lá na infância, quando você é bebezinho, mas na vida adulta também. Isso é muito saudável, né? Eu acho que esse é o grande achado do livro, é muito saudável. Depender, como né, a EFT fala, né? Com eficácia, né? Que não quer dizer que tu não vai deixar de ser quem tu é, de ter teu, né, teu espaço individual, mas que tu vai saber, enfim, né? Ter esse porto seguro e saber quando tirar a âncora e voar os teus... Voar não, né? Navegar nos teus mares individuais também, né? E como o tema do livro fala, apegados, ele vai falar de estilos de apegos, né, Mari? Ele vai falar de 3 tipos de apegos. Você quer falar um pouquinho sobre eles? Eu já dei uma pincelada aqui um pouquinho no início, antes de você chegar, mas assim, muito por cima. Mas o que você tem a falar sobre esses 3 estilos de apego, se são eles mesmo, para apresentar para as pessoas? Tá bem, pode ir junto comigo também, se quiser. Não sei até se tu já falou um pouquinho, né? Então, assim, a gente tem mais ou menos um modus operandi, né? Um jeito de ser que a gente tem de fábrica, né? E quando a gente fala de fábrica, não é apenas, assim, em termos de temperamento, mas o ambiente em que a gente cresceu, das relações que a gente construiu, né? Então, a gente pode ter alguns jeitos de se colocar no mundo, de se vincular às pessoas, mais ou menos assim, né? Para ficar um pouco mais simples. Então, assim, o padrão ouro, digamos, né? Que é o que a gente deseja construir, que, né? Que é mais saudável, seria aquele apego seguro. Né? Que é quando a gente sabe quem a gente é, que a gente tem a nossa autonomia, a gente sabe quando pedir ajuda, a gente sabe cuidar do outro, sem deixar a gente, né, em segundo plano, assim, né? Desassistido também, que sabe ponderar as coisas, né? Que tem tranquilidade sobre o vínculo. Então, sei lá, né, se meu parceiro daqui a pouco não tá aqui comigo, eu tenho a segurança de que a gente tem um vínculo, que essa conexão continua, mesmo que fisicamente nesse momento a gente não esteja juntos. E quando estamos juntos também, né? Essa troca, assim, que traz uma suavidade na vida, que não é uma perfeição, não quer dizer que não vai ter os seus vacilos também, isso eu gosto muito de defender, né? Que não é uma relação plena, santificada, né? Mas é uma relação segura, que a gente sabe que pode contar com o outro sabe que pode contar com a gente. E consegue expressar, né? Que é mais ou menos os bebezinhos pequenininhos, né? Então, quando estão com sono, estão com frio, estão com fome, né? Sim. Estão com medo diante de uma situação, eles chamam a mãe ou o cuidador que representa essa função, ou até os próprios cuidadores primários, e eles se acalmam, né? Sim. E a gente sabe isso que o Bowlby fala muito, né? Do quanto nós precisamos, né? Do outro para sobreviver, né? Que foi um dos grandes achados do estudo dele, que vem, né? Da teoria do apego, que é não basta alimentar o bebê, né? Deixar limpinho, num ambiente limpo, com todos os recursos tarefeiros, digamos assim. O bebê precisa de interação, de conexão, se sentir amado, se sentir cuidado, precisa do toque. Né? Então, o padrão ouro seria ter essa conexão, esse cuidado, né? Que vai levando para a vida. Não sei se quer complementar alguma coisa, assim. Eu acho que é bem isso mesmo. E que daí você consegue perceber muito nas pessoas, nos relacionamentos amorosos, que é aquela pessoa que consegue expressar o que está sentindo, consegue expressar sua necessidade, observar do outro, ser um porto seguro para o outro e também solicitar, identificar onde ele pode mostrar a vulnerabilidade dele e que está tudo bem. Essa questão, você não é tudo 100% perfeito, mas alguém está perguntando se apego é sinônimo de afeto. Já vamos chegar lá. Só complementa aí, depois a gente chega lá. Colocar aqui. E, na realidade, eu acho que é esse complemento mesmo, dessa segurança que você tem no relacionamento, não que você não vai ter dúvidas, mas você saber expressar, saber comunicar e saber esse vínculo, né, seguro. Esse seria o ideal. E uma metáfora que eu gosto muito de usar, que eu sou louca das metáforas, né? Tipo um dialeto meu, assim. Às vezes é mais forte do que eu, né? Mas, assim, que no apego seguro, nas relações, quando se tem um apego seguro, né, é aquela pessoa que consegue se despir emocionalmente para o outro com segurança, claro, se tiver um apego seguro, e também receber essa nudez emocional do outro, que eu acho que é uma grande, né, diferença dos outros estilos que acabam sendo mais difíceis, né? Então, digamos, o padrão ouro, né? E que a gente pode sim construir, né? Mesmo que a gente venha, né, com outro modus operandi, que a gente vai falar dos outros estilos agora também. E o apego seguro, o livro coloca que 50% das pessoas têm esse apego seguro, né? Está dividido entre os outros dois que você vai falar.
Tá. Vai me complementando se eu esquecer alguma coisa também, né? Então, o outro apego que ele fala muito, né, é o apego ansioso. Então, é aquele apego que realmente, assim, tem uma experiência de conexão, né, mas não tem aquela segurança de, será que eu posso contar com a minha mãe? Então, às vezes, são aqueles, né, que tem, né, mas ou, né, pelo contexto, que às vezes a mãe não consegue acalmar, o pai não consegue, ou tá aqui, hora não tá, né? Então, Sim. é aquele apego que fica precisando muito de contato, precisando muito de uma confirmação. Tu tá aqui comigo, tu tá aqui para mim, né? Eu sou importante para ti, né? Então, são pessoas também que muitas vezes acabam desenvolvendo superpoderes a partir da dor, que é tentar reconhecer os sinais do outro, né? Para saber se o outro tá ali, se o outro tá brabo, se o outro tá ali te amando, se tá cuidando de ti. É um apego que realmente, assim, fica com desespero, é ansioso mesmo, né? É aquela questão, eu tô com medo e eu não sei o que fazer com isso, eu preciso de ti. Se tu é meu apego, né? Eu preciso de ti, Renata, pra me acalmar, mas eu preciso muito, muito mais. Se tu não tá aqui, eu me desespero, né? Então, é um apego que às vezes é muito sofrido. Que Né? você perceber bastante nos relacionamentos amorosos, aquela pessoa que fica pegajosa, de uma certa forma. Não, eu informação de que você me ama, vou atrás, onde você está, Sim. aciona que é onde vai dar química esquemática, que você vai falar brilhantemente daqui a pouco, e é onde você cria e acaba gerando muito sofrimento, se você não acha do outro lado uma base segura, porque você já vem com esse estilo de apego ansioso, querendo a confirmação sempre, buscando, e daí não tem aquela base segura para te receber, aonde vai gerando conflitos e muitas vezes círculos viciosos, né? Sim, sim. E lembrando, né, gente, que os estilos de apego, digamos, é o nosso jeito, é o nosso sistema de se regular no mundo, é a forma como a gente aprendeu, né? Ele não é uma sentença, então para sempre vai ser assim, a gente tem uma tendência, mas a gente pode sim desenvolver outros estilos de apego, inclusive, né? O livro fala, quem tem um apego seguro também pode, daqui a pouco, migrar para um apego ansioso, para um apego evitante, devido às circunstâncias que acontecem, né? Com certeza. E aí, né, tem o evitante também, né? O evitante seria mais ou menos uma metáfora. Antes de falar do evitante, eu gosto muito dessa metáfora, assim. Eu não sei se eu tô agora entregando a idade, mas tipo, a Felícia Pernalonga, tem até uma fotinho que eu ia procurar, mas a minha tecnologia não permite aqui, que é a Felícia perto, né? Aquela coisa que tá junto, eu te amo, ou protesta muitas vezes, né? Às vezes meio reativo também de colocar. E o evitante é aquele que se sente sufocado. Então, esse abraço do ansioso, muitas vezes, ou até de um apego seguro, é recebido muitas vezes como uma invasão, como uma sobrecarga. São pessoas que aprenderam, de alguma forma, a se virar sozinhas, né? E se regular sozinhas. Então, às vezes, até a forma de regular, né? Tanto as suas próprias emoções, quanto poder ali responder para o outro depois é se fechar. Então, são pessoas que precisam de mais espaço, que precisam de um tempo para processar o que estão sentindo, o que estão pensando, né? Que muitas vezes não vão pedir ajuda, que vão ficar sofrendo sozinhas, que não vão dizer o que pensam, né? Não sei se quer dar algum outro exemplo também. Assim, elas meio que, não é que é consciente talvez, mas optam por não se envolver tanto. Porque o envolver acaba causando talvez um medo. Então, ela evita muito a verdade, porque realmente ele vem como se estivesse invadindo ele. E daí, ao invés de dar a base segura, desestrutura ele. Então, quando você observa um evitativo, tem que ir com muito tato, com muito cuidado, poder fazer uma conexão meio que pautar, sabe, passo a passo. Sim, sim. Porque se você for muito, e que é onde dá a tal da química esquemática entre o ansioso e o evitativo, né? Você vai muito, você assusta, daí o evitativo foge, porque ele não dá conta. É mais ou menos isso, né, Mari? É um pouco disso. Na verdade, são as formas que cada um encontra, né, diante da vida. Eu gosto muito da metáfora que o ansioso é aquele que na batalha tá lá com a sua armadura, na guerra, né? Pele a pele, muitas vezes ali, né? Naquela aproximação corporal. E o evitativo é aquele que às vezes se fecha na fortaleza, se blinda e pensa, tá, e agora o que eu vou fazer? Se eu for fazer, vai ser de dentro da minha fortaleza, mas eu preciso ficar aqui. É aqui que eu me sinto seguro. Então, são formas, na verdade, de se vincular, né? Que vão ser desafiadoras dependendo do estilo que cada um tem no relacionamento.
Que é mais ou menos o que você disse, não tem o certo e o errado, é aquilo que você aprendeu a estar no mundo, nas relações. Sim. É a sua base, a sua infância. Aquele modelo que você aprendeu a se relacionar e virou seu estilo. E quando fala, e o livro aponta muito isso, que você pode ter, qualquer estilo que você tenha de apego, você pode se trabalhar através do autoconhecimento, de se perceber, de rever seus relacionamentos. E o livro cita que por 4 anos, se você faz um trabalho, percebe-se que muitas pessoas mudam, transitam por um apego seguro, por exemplo. Sim, né? sim. E essa é uma das ideias, né, da terapia de casal, de a gente poder criar, construir junto um apego seguro, né? Um apego seguro para os dois. E daí, pegando o gancho desse terapeuta de casal, você como terapeuta de casal, como você identifica esse estilo de apego e como que você apresenta isso para o seu cliente ou não? Como que é feito? Sim, é claro que não vai poder colocar em detalhes, nem tem como. Mas, usando a terapia de esquema, como você usa dessa informação até mesmo para psicoeducar esses clientes, esses casais clientes, Omar? A gente vai vendo pelas entrevistas mesmo, né? Pelo que o casal traz, pelo que a gente vai observando. Aí a gente tem várias técnicas dentro da psicologia que a gente pode usar, mas a própria sessão mesmo, né? Os conteúdos que vão sendo apresentados, a forma como o casal se mostra. Então, às vezes, até né, alguma briga que aconteceu na semana, alguma situação que eles trazem. A partir disso, a gente já vai vendo como que cada um se coloca. Né? Então, é mais ou menos assim. E a partir disso, a gente vai falando sobre como que é o estilo de cada um, como que é o sistema interno de cada um que faz, né, com que a pessoa se comporte daquele jeito e que tenha uma interação daquela forma. É mais ou menos assim, né? Eu não sei se é iOS que fala, tipo iOS e Android, né? Como que cada um funciona, né? Esse funciona assim por tal motivo e esse funciona assim por tal motivo, né? Então, a partir disso, a gente entende por que que daqui a pouco, quando vocês brigam, né, o teu parceiro se afasta, se fecha, por que que daqui a pouco, quando vocês brigam, a tua parceira ou parceiro chega lá xingando e protestando, daqui a pouco mais passivo-agressivo, né? Daqui a pouco fazendo, né, alguma questão que tu não gosta, né? Ou então, não falou comigo, então também não vou falar contigo. Por que que daqui a pouco outros, né, estão ali, tá, o que que tá acontecendo, né? Eu tô aqui pra ti, né? Por que que cada um tem um jeito, né? Isso que é o bacana. E ouvindo você falar, eu vi um post seu esse tempo atrás e que assim, nossa, que fantástico. Porque a gente, por conta do nosso curso da EFT, a gente está muito envolvida nessa questão da terapia focada na emoção, que ela conversa muito com a terapia do esquema, né? E ao ouvir você falar assim, que é um poder perceber o outro, a gente vai estar falando um pouquinho do tango, né? Como que você vai fazer todo o processo e vai ter aquela mágica que você colocou no seu post, que você teve. Nossa, como que realmente funciona, né? Quando você dá essa oportunidade para o casal, proporciona esse espaço para ele se perceber como ele está funcionando. É isso? Sim, sim. É só dá pra gente botar um dedo para quem não conhece, né? Essa expressão, o tango. É uma metáfora, né? Que a criadora na teoria da EFT, ai, meu Deus. Pronunciei aqui comigo que me deu um negócio. Johnson. Tava com o Johnson, meu Deus, me deu um branco, meu Deus. Enfim, que ela trouxe para explicar os passos da terapia, né? E é uma excelente metáfora, porque o relacionamento conjugal, ele é como se fosse um passo de dança, né? Que às vezes vai ser meio atrapalhado, outras vezes bem sincronizado, né? Então, nesse momento, não sei se faz sentido para você, ô Mari, que a gente responde a pergunta da Mercedes. O apego de afeto, acho que através do trabalho com apego, você trabalha o afeto. Poderia se dizer? Sim. O apego, ele não é o afeto, né? Mas ele também está vinculado ao afeto, né? As emoções, que é a forma como cada um se vincula. Sim, através do apego, você está trabalhando, educando, você vai trabalhar com os afetos. Conecta com o outro. Eu não sei se por afeto ela fala mais da emoção, né? Da expressão do amor. Sim, ou da conexão, porque ela pergunta apego de afeto. Se você tiver aí, Mercedes, pode se esclarecer. Se quiser perguntar um pouquinho melhor, não melhor, né? Mas se quiser descrever melhor, sim, a gente tá. Mas se já te respondeu também. Se já respondeu, tá respondido também. Só para ver se a gente entendeu a pergunta, né, de ver se a gente te respondeu, Mercedes, se você tiver aqui ainda.
Agora, no teu olhar de terapeuta de casal, Mari, como que... Eu coloquei uma pergunta assim, quando um casal apresenta o tipo de apego diferente do outro, tipo um ansioso, um evitativo, qual que é o desafio de trabalhar esse casal? Qual que é o desafio da relação? O desafio acaba sendo semelhante a qualquer terapia de casal, porque eu gosto também de fazer essa metáfora que às vezes, né, os apegos são quase como a cultura, né, de cada um, o jeito de ser de cada um. Então é mais ou menos como pegar, sei lá, uma pessoa de um país árabe com uma pessoa do Brasil. Por mais que se amem, que tenham identificações, afinidades, vai ter a questão da cultura que vai se chocar em algum momento, né? É um impeditivo? Não, mas pode ser difícil, né? Então, o desafio é realmente que cada um compreenda como que cada um funciona, até onde que cada um consegue ir, isso a gente só descobre no meio do processo mesmo. Né? Que batalhas que o casal quer enfrentar também diante das dificuldades. E aí, a partir disso, sim, né? A gente pode ressignificar, mudar esse tango, né? Pode ser a pessoa lá do samba de gafieira, que, tango pode ser legal para mim. Outra pode ser lá mais da valsa, tá? Vamos dançar um tango, então, né? E E é sabendo... importante... Uhum. Perdão, pode ir Não, sabendo? pode falar. Pode falar. Não. Não, mas sabendo como que cada um é. Né? Claro que esse estilo de apego pode ir mudando, a relação pode ir para um caminho de apego seguro, mas aquele jeito que, digamos, original, de tendência, vai estar ali sempre, né? De alguma forma. Uhum. E o que é muito importante, tanto para terapia, como você disse, de adulto ou de casal, individual ou casal, é que se você não estiver a fim de trabalhar, se você não estiver entregue ao processo, mesmo que seja difícil, não se consegue trabalhar essa relação. O que é importante quando você tem um casal é quando os dois estão afim, mesmo sendo difícil. Os dois mínimo de abertura para se conectar com aquilo que está acontecendo. Daí você consegue trabalhar a conexão e o estilo de apego de cada um para que eles possam criar uma conexão entre si, ter a conversa e criar estratégias de boas respostas que trabalha a base segura, não é, Mari? Sim, sim. E na verdade, né, quando a gente fala de terapia de casal, é quase que um se conhecer de novo. Porque quando a gente conhece alguém, oi, eu sou a Mariana, sou aqui, tá, tu é fulano, enfim, né? As pessoas vão se conhecendo. E na terapia de casal também. Né? Eu tô mostrando daqui a pouco lados que, por mais que tu esteja vendo, que tu conheça há anos, talvez, né? Que tu acha que conhece, que eu acho que eu conheço de ti, a gente tá vendo de uma outra forma, né? O lado B que, né, nem sempre a gente entende por que tá ali. Né? Que nem eu tava falando, né? Às vezes, não posso falar, enfim. Me veio um exemplo, mas agora não vou poder falar. Mas é mais ou menos assim, né? Os casais acabam brigando por situações. Vou usar esse exemplo que é mais fácil, que é mais universal, como a louça, né? A louça que não foi lavada, né? O lixo que não foi colocado fora, né? E parece que esse é o problema. E não é esse o problema. O problema é o que tem por trás e como que as coisas são. Então, a terapia de casal é muito assim para o casal se conhecer. Como que é o meu jeito? Como que é o teu jeito? Quais são as minhas necessidades, as tuas? E como que a gente pode fazer essa dança, então? Onde eu posso depender de ti, tu pode depender de mim. Não no sentido imaturo, ai, que imaturo, que frente, mas não. Né? É tipo aquela brincadeira, né? Que talvez vocês conheçam, de se jogar para trás e a pessoa segura. Né? De poder contar com o outro. Né? É verdade. O Luiz Antônio está dizendo assim que a empatia poderia resolver grande parte dos afrontamentos. Concordo, concordo. Né? E esse é o desafio da terapia de casal, né? Da empatia e da conexão. Né? E aquela empatia e daquela validação que eu não preciso concordar contigo para te validar. Talvez eu faça diferente, talvez para mim o que tu sente não seja um problema, mas para ti é. Então, né, eu vou tentar me colocar na tua pele e ver que, bom, é difícil mesmo para ti, né? E ok, eu tô aqui contigo, quero entender por que é difícil para ti. Sim, sim, isso é importante. E eu acho que também, quando a gente vai falar dessa conexão, acho que responde um pouco o que a Mercedes colocou, complementou pra gente, que seria eu ia te falar. sentidos. Eu acho que realmente, quando você entrar em conexão, você entra inteiro. Você vai entrar realmente, se a gente for pensar nos 5 sentidos humanos, eu acho que é isso que a Mercedes quis colocar, faz todo sentido. Quando você tá com alguém, você vai estar, se espera que você esteja. Então, faz sentido, né? Porque na própria terapia focada nas emoções, né? A gente trabalha os sentidos, né? Aquilo que não é só racional. Os vínculos não são racionais. A gente não escolhe também por quem a gente se apaixona. A gente escolhe assim, tá, quero casar contigo. sim, mas sim. Quem se apaixona, aquela coisa de que o amor vem com o tempo, até se vier é sorte, mas não vem com o tempo, né? O amor, assim, de querer estar com alguém. Então, realmente, o vínculo, ele é
dos sentidos também, né? É daquilo que nem sempre a gente sabe explicar, né? E às vezes, bom, essa pessoa me deixa tão segura, por que que essa pessoa te traz segurança? Não sei, Isso. né? Às vezes não tem explicação. Por que que tu ama essa pessoa? Às vezes a pessoa ama com todas as forças e não sabe dizer. Então, sim, também tem isso, né? Dos sentidos. Né? Não é uma terapia de trabalhar os 5 sentidos, não sei se é, né, dessa forma, assim, mais de... Mas eu mais acho que é. como proposta, mas também trabalha, né? Também trabalha. De poder ver onde que a gente sente também no corpo, né? Uhum. Agora, dentro do que o livro falou e da tua experiência que você tem trabalhado, Mari, o que um tipo ansioso precisa trabalhar em si para poder ter relacionamentos mais agradáveis, como eles colocam aqui? É um guia prático e agradável para estabelecer relacionamentos românticos recompensadores. Um estilo ansioso, ele precisa trabalhar o que dentro dele para que tenha isso? O livro traz um pouquinho disso daí também. O que para E vale a pena a leitura para quem se interessar. É um livro muito, muito bacana. boa, Então, este. sim, sim. Super acessível a linguagem. O valor também é bem acessível de modo geral, né? Uhum. E assim, é claro que cada ansioso é um ansioso, né? Cada pessoa com apego ansioso é uma pessoa. Mas, de modo geral, são pessoas que vão precisar de pessoas, de parceiros ou parceiras disponíveis, que tenham paciência para entender que são pessoas que vão precisar de mais contato, de mais confirmação, né? Confirmação no sentido de sim, eu tô aqui para ti, sim, eu te amo, sim, eu me atrasei, mas não é porque eu não me importo contigo. Vão precisar mais desse, né? Um lado mais de apego seguro. Pega mesmo. Esse acolhimento, poderia se dizer. Acolhimento, tolerância, né? Compreender que, enfim, então, são pessoas que vão precisar de mais contato, de mais interação, né? E realmente, assim, de um respiro, tá? Né? É mais ou menos como aquela criança que vai olhando para a mãe, assim, para saber se pode subir no trepa-trepa, ou se pode sair correndo, se pode mexer numa coisa. A gente vai precisar, muitas vezes, disso, tá? E aí o parceiro vai dizer, sim, pode ir, tô aqui contigo, né? E o que é legal, você está dizendo, está dando uma resposta que eu acho que é super pertinente, assim, o que seria importante para uma pessoa com estilo ansioso? Ter uma pessoa que acolha e tenha um pouco de paciência e que lhe dê segurança. É uma pessoa disponível, né? Tolerante. E olha que legal também que eu penso assim, e no livro fala um pouco disso. O ansioso, primeiro, eu acho que sempre o caminho vai ser do autoconhecimento, né, Mari? E para quem se percebe no estilo ansioso, ele também precisa ter essa autoconsciência para se comunicar. E quando um parceiro resiste em receber acolhimento? A gente já vai falar que entrar no evitativo deles. Mas o ansioso, ele quebra do paradigma paternal. Depois de saber um pouquinho disso. Mas o ansioso, quando ele vai trabalhando o autoconhecimento dele, vê se faz sentido para você, Mari. Ele vai aprender a expressar e até mesmo quando... Porque qual que é o impulso do ansioso? Ele quer a conexão, ele pode até parecer meio persecutório, porque ele quer saber onde o outro tá, por que o outro não respondeu. E quanto mais ele se conhece, mais ele vai equilibrando a expressão dele, até para não assustar o outro, e vai falar do sentimento dele. Olha, quando eu te mando e não vejo uma resposta imediata, eu me sinto insegura. Eu sei que não é com você, mas dispara em mim esse sentimento. Quando você começa a falar, já vai diminuindo mais a ansiedade. Perfeito, Rê. Para fazer essa conexão. Então, é dos dois lados, de ter o outro que acolhe, mas eu ter a autorresponsabilidade de perceber. Eu sei que eu fui impulsiva e que, sabe, deixa eu me recolocar, que para mim eu fico com medo, porque eu te amo, eu não quero perder, eu sei que não é com você, mas eu só consigo isso se eu me conhecer, perceber meu estilo. E um dos caminhos também para se receber aquilo que se precisa é poder comunicar, né? Aquilo que dói, que se precisa, né? A sua própria vulnerabilidade e aprender uma comunicação que realmente mostre as faltas emocionais, que não seja um ataque percebido como uma invasão, uma crítica para o outro, né? Então, excelente que tu colocou, né? Tem a parte do perfil de parceiro, mas também da caixinha de ferramentas que aquela pessoa vai precisar desenvolver também para se cuidar, né? Tanto para saber, né, se pedindo para esse parceiro ele vai estar disponível mesmo, e ao pedir às vezes vai ver que não, e vai tentar e não vai bater na porta, essa porta não vai se abrir, daqui a pouco, bom, não vale a pena, né? Tentar mais, ou eu não quero mais. Ou vai ver que sim, né? Pode não ser exatamente como eu gostaria, como eu idealizei, mas pode ser bom também. E aí só vai acontecer porque se mostrou, né?
Aham. E isso cai Uhum. para até essa questão da dependência, que é o que você disse, é uma dependência madura, uma dependência de que se eu realmente eu preciso de uma base segura para me encaminhar na vida. Não é uma dependência onde eu não sou autorresponsável e jogo minha vida nas mãos do outro. Não é esse tipo de. Exato. É, onde eu coloco para o outro, só vou fazer live se tu me autorizar, só vou estudar, fazer um curso. E Não, não é não isso. Né? É é um esse, parceiro de vida, é um é um, porto seguro. é um porto seguro, Uhum. né? E quando a gente vai pensar no tipo evitativo, o que, que precisa trabalhar em si e o que, que precisa de um outro, no teu olhar, na tua prática? Eu acho que daí a gente vai responder um pouco o que Sim. a gente falou, né? É. Jacoline? Ali da Mercedes, né, também perguntou. Então, na verdade, acaba sendo bem parecido com o do ansioso, que é uma pessoa disponível e tolerante, validante, né? É uma pessoa que entende que a pessoa com apego evitativo, ela também tem um tempo, né? Um tempo para processar as emoções, uma necessidade, às vezes, de espaço, né? Que é Uhum. diferente daqui a pouco do ansioso, que já quer resolver na hora, vamos, vamos, vamos. O evitativo vai dizer, calma, 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 calma. Preciso pensar. Preciso ir pro meu cantinho do pensamento. Não o punitivo, como esses, né? Muitas vezes falam. Mas assim, ai, eu preciso, porque eu não sei se é de outra forma. Eu Sim, sim. preciso desse espaço, eu me sinto sufocado, porque na verdade, né, eu não sei o que é isso dessa conexão ainda. Né? Eu quero, mas ao mesmo tempo acho estranho. Então, é Isso. uma pessoa que precisa de um tempo, né, de uma tolerância, mas que também muitas vezes diga, tá, deixa eu bater na tua porta e que você tá muito tempo aí dentro. Eu tô aqui fora. Né? Por isso que o outro lado tem que ter esse olhar, poder perceber Uhum. assim, até que ponto esse evitativo vai se prolongar, na realidade não é evitativo, não dá para se ter uma conexão mesmo, ou porque é um estilo mesmo de apego e que a gente Uhum. precisa acolher. E também não ser invasivo, não assustar tanto em cobranças, em apontamentos, porque o outro está se protegendo, porque é o jeito dele ser no mundo, pelo menos naquela É, relação. é entender mais ou menos que por mais assim, claro, assim, se a gente for ver, né? Alguém fecha a porta na tua cara. Vai soar Sim, primeiramente como uma rejeição. Como assim? Tu fechou a porta na minha cara, tu virou as costas e saiu andando? Como assim? Né? E claro, sim. para quem tá ali, né, especialmente alguém com apego ansioso, brincar, me busca, eu tô precisando de ti, o outro sai, fecha a porta, é como uma rejeição. Então, Sim. uma coisa que ajuda a pensar. Por mais que, tipo, bala perdida, não era para ti, mas pegou em ti, mas não era para ti. Não era para ti. Então, assim, é o jeito de funcionar da pessoa. E claro, né? Aí, a partir desse conhecimento, as pessoas também podem escolher com quem querem se relacionar, as batalhas que querem enfrentar, o quanto querem investir. Mas, assim, é o funcionamento dessa pessoa, né? É a necessidade dessa pessoa. E para essa pessoa que se percebe no estilo ansioso, ela traz sofrimento, porque ela Uhum. acaba compreendida. Eu sempre penso assim naquela criança que é birrenta, ao invés de você acolher ela, você coloca de castigo. E com o ansioso é do Uhum. mesmo jeito. E tem a dificuldade da entrega, Uhum. aí você exclui, daí reforça um comportamento. E o que, que Sim. um estilo de apego ansioso tem que fazer? Vê se faz sentido para você, Tamara. Vai me contando aí. O estilo ansioso, ele precisa saber também expressar a dificuldade que ele tem. Olha, você vem com tudo, me assusta. Não é que eu não te ame, mas para mim é difícil ter essa entrega tanto assim. Não é que eu não ame você, mas eu preciso de calma, eu preciso de um outro jeito. É saber pedir. Os Faz dois precisam, né? Esse é o também. desafio. É aprender a comunicar o que às vezes parece óbvio, que é essa maior cilada dos relacionamentos, né? Mas tá óbvio, tu me conhece há anos, tá, não tá vendo a minha cara. É óbvio que eu não gostei e tu, né? E quase que né? Às vezes eu até brinco, né? Nossa, tem um paciente paranormal, eu não sabia, né? Estão lendo pensamentos. Às vezes eu brinco quando a gente tem um vínculo, claro, né? Porque assim, que nem eu lembro de uma vez um casal, ela fechou a porta, aí eu entendi que não era para entrar no quarto, que era para dormir no sofá, mas da onde, né? Ok, pode ser que fosse isso, mas assim, né? Então, às Esse vezes, aquela coisa assim que a gente precisa falar, né? Fez uma cara de que não gostou, disse mais ou menos, mas não tá claro o que, que a pessoa quer, o que, que a pessoa comunicação. precisa, né? E uma coisa que eu acho interessante falar, que tá quase no nosso horário, né? É que não é à toa que muitas Uhum. vezes, né? As pessoas com apego ansioso se atraem pelas pessoas com apego evitativo e vice-versa. Por quê, né? Porque o ansioso muitas vezes tem aquela ansiedade de querer contato e alguém que, né, contenha de alguma forma todo aquele turbilhão de emoções. E o Sim, evitativo também, assim, tem um lado que, eu queria muito viver isso, mas eu tenho medo.
Eu Mas tem vejo aqui muito. da minha Fortaleza que, olha, tem coisas muito legais lá fora, mas não sei se eu tô a fim de. Não sei se eu consigo, não sei se eu dou conta. Então, essa é essa lado e que pode ser também uma oportunidade de, olha, pode ser legal, sabe? Pode ser que um traga o outro mais para um polo que é mais Uhum. distante, né? Ou às vezes também acaba não sendo muito viável. Então, cada dupla que vai mostrar, né? Que Daí pode tem ser. uma frase aqui do Luiz Antônio que ele fala assim: quebra do paradigma paternal. Até onde eu estou entendendo, assim, eu não sei se seria quebra, eu acho que é amparar a referência que você teve, não sei o que você quis colocar. Mas na minha interpretação, quando eu leio quebra do paradigma paternal, eu acho que é acolhimento da sua história, porque eu acho que é da sua base, da sua relação paternal, maternal, que fez quem você é, não é? E eu acho que quando a gente percebe nisso, faz sentido para você, Mari? Não Eu não sei. sei, Bueno, se tu quiser comentar melhor ali um pouquinho mais, né, o que tu disse, mas não deixa de ser uma quebra de paradigma, né? Porque quando a gente tem um parceiro ou parceira que tem um estilo de apego diferente do nosso, acaba sendo, né? É por isso que eu faço essa metáfora, né? Alguém de país árabe com o Brasil lá no samba, né? Uma mulher de burca com um cara lá da gafieira. Às vezes é quase isso, assim, né? Então, para mulher de burca, bom, essa burca tem todo um significado para mim, eu visto ela. Né? Mas Sim, aí daqui a pouco o cara lá da gafieira pode dizer, mas nada a ver, olha aqui, as minhas irmãs, a minha mãe, ninguém usa isso, tira esse troço. Mas não, eu tenho um não é. significado para estar assim, né? Talvez eu até queira tirar, mas eu não consigo, ou eu acho que eu preciso ficar assim. Então o apego muitas vezes é assim. Mas É, como? Se eu tenho problema, eu vou lá e resolvo. Vamos falar agora, Renata. Aí daqui a pouco a é, Renata, não, eu preciso de um tempo, eu não consigo te olhar agora, Mariana, assim, eu preciso sair, depois a gente fala. Né? por isso a Então, assim, comunicação, é. né? Uhum, Bem sim, aí. sim. Agora, só uma pergunta para fechar, Mari. E quem ainda está sozinho? Qual é a sua dica para um relacionamento saudável? Ai, talvez seja meio chavão, né? Mas seria realmente, né, o autoconhecimento, saber qual é seu estilo de apego, o que se precisa, né? Eu gosto muito daquela metáfora, né? Eu sou de novo com as metáforas, né? Não vá ao supermercado com fome. Quem tá com fome come qualquer coisa, né? Então vai com Isso. pressa. Então, assim, também buscar, não é que a gente não possa ter os relacionamentos casuais se quiser, enfim, todo mundo é livre, né? Mas Uhum. assim, poder se conhecer, saber o que precisa, né? Poder pensar que batalhas também quer enfrentar. Não existe relacionamento perfeito, a gente sabe que não, né? Por mais seguro que seja o apego, vai ter as turbulências, vai ter as decepções, vão acontecer. Mas a gente precisa saber, né? O que eu estou disposta e o que eu preciso. E da mesma forma, o meu parceiro ou parceira que vierem, né? A gente poder saber que é uma dança, né? E eu preciso achar um parceiro ou parceira de dança que combine Sim. comigo, que tenha um ritmo parecido, não quer dizer que seja igual, mas assim, que a gente esteja a fim de dançar. Né? Então, acho que seria isso, assim. Eu também E muita concordo. terapia, né, gente? Né? Eu sou suspeita, a gente é suspeita, né, pra falar isso. Ah, Mas não tem terapia, jeito, né? autoconhecimento, conhecer seus pontos cegos, né? Para fechar, se tem alguma coisa que você queira falar, Mari? Deixa eu pensar. Acho que é bem importante, assim, só para a gente poder fechar, além do autoconhecimento, lembrar que sim, somos seres que dependem dos outros, né? Que precisam depender dos outros, né? Numa dependência de apego seguro, né? De poder contar, né? A gente sabe, né? Que na verdade, quando a gente está com o outro, né? Que é nosso apego seguro, né? Que é a nossa É. figura de apego, né? A gente se corregula, fisiologicamente a gente se corregula, a gente acaba sendo mais criativo, mais produtivo. Tem gente que acha, bom, se eu vou depender do meu parceiro, então, eu vou ser sufocada, vou ser essa mulher que não sai de casa, que não faz nada, que vive em função do marido. Não. É. Quando existe apego seguro, pelo contrário, tu vai poder voar, tu vai poder ser mais livre, com segurança, sabendo quando tu vai ficar ali no teu porto seguro, quando tu vai para o mar sozinha, quando vão para o mar juntos. Então, Com essa que é a certeza. riqueza da dependência que a gente fala na EFT, né? Dependência eficaz, ou da própria terapia sistêmica, né? Interdependência. Eu tenho autonomia, sou uma pessoa, sou, né, diferenciada como indivíduo, mas eu sei quando pedir ajuda e sei quando dar ajuda também. Né? Eu acho que essa é a diferença. Não sei Muito se quer obrigada. comentar também, Rezinha. Obrigada, eu que agradeço. Muito, nossa, eu adorei. A live passou rapidíssimo. Sim. Eu estou aqui no estado de São Paulo, a Mari está em Porto Alegre, mas tanto eu quanto a Mari fazemos atendimento online em adultos, em casais. A Mari, para quem não está, para deixar gravado aqui, o Instagram dela é @Mariana Balardim.
com N no final, psicóloga. Mariana Balardim, psicóloga. Uhum. Pode entrar em contato com você pelo Instagram também, né, Mari? Sim, E sim. hoje, com tudo globalizado, eu acho que ele nos possibilita isso, está trazendo um trabalho super legal, de qualidade. A Mari é uma referência aí em terapia de esquema. Imagina, O querida. Instagram dela é maravilhoso, vale a pena seguir quem ainda não segue. E assim, tô super feliz. Eu acho que foi super. As pessoas também com certeza gostaram e vão gostar. Sim. E agradeço muito a participação, né? Eu vi um monte de gente conhecida aqui que foram entrando, né? A Ju, vi a Cláudia, vi a Renata, deixa eu ver quem mais que eu tinha visto aqui. A Marta, né? Enfim, tem um monte de gente, o Bruno, enfim, tinha a Kênia, Ana Paula, Karina, né? Então tem uma galera aqui que eu agradeço muito pela participação mesmo, a Sandra, pessoas, a Luísa, a Adriana, pessoas que às vezes a gente vai falando pelo Instagram, né? Vira uma rede de apoio seguro também, de apego seguro, né? Muitas vezes. De apego seguro também. Eu vi que o Lucas, da Band, da TV Band Vale, também entrou aqui. O meu deu uma passada. Agora que eu tô passando o dedo, eu vi que ele passou por aqui. Lucas é um fofo, uma pessoa muito parceira e que está comigo no programa no Manhã da Mand, que é onde a gente falou sobre os pegados. Agradeço todos que passaram por aqui, todos que estão vindo aqui pela. Eu também, os que eu não vi, de repente, que entraram, que eu não vi também, gente. Muito obrigada também, os que eu não conheço. A Kate está aqui também falando que lindas. A Tati também está na mesma jornada aí de terapia do esquema e FT. A Tati está na nossa turma. Uhum. E muito obrigada a todos que passaram. De novo, gratidão, Mari. Gratidão, gratidão, pessoal. Um beijo. A todos. Uma ótima noite. Ótima noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.